Olá, sou Maria do Amparo Ferreira, graduanda no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo Canto do Buriti. Hoje eu vou ministrar uma microaula pela disciplina de Estágio Supervisionado 3, com o tema Sistemas Urinário, Nervoso e Endócrino, referente ao terceiro ano do ensino médio. Os objetivos: entender como funciona o sistema urinário, compreender o sistema nervoso e suas estruturas protetoras, conhecer os hormônios que atuam nas funções do organismo. Os temas abordados: regulação da função renal, coordenação e regulação, as noções gerais, sistema nervoso central e estruturas protetoras, sistema nervoso periférico, sistema sensorial e o sistema endócrino. O sistema urinário participa do principal mecanismo homeostático dos animais. Através da excreção, o organismo mantém-se em condições de normalidade, especialmente em relação ao equilíbrio de sais, de água e a remoção de excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas são resultantes do metabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos. E as principais excretas são ácido úrico, amônia e ureia. Apresentam toxicidade e solubilidade em águas distintas. A amônia é altamente tóxica e muito solúvel em água. Há uma necessidade de um volume considerável de água para sua eliminação. É a principal excreta dos animais aquáticos. A ureia é menos tóxica e menos solúvel em água que a amônia, havendo necessidade de um volume menor de água para sua eliminação. É a principal excreta de alguns animais aquáticos e de muitos terrestres. O ácido úrico é atóxico e insolúvel em água. É produzido por animais que precisam economizar água ou não dispõem desse recurso em grande quantidade. Na espécie humana, a principal excreta nitrogenada é a ureia. No processo de excreção, o sangue é filtrado nos rins, que faz parte do sistema urinário. O rim mede cerca de aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. A unidade morfofuncional dos rins é o néfron ou néfron. Cada néfron é formado pelo corpúsculo renal, cápsula e glomérulo e pelo túbulo néfrico. Este pode ser dividido em 3 partes ou regiões distintas. Ele está aqui, que é o túbulo contorcido proximal, o túbulo contorcido distal e a alça néfrica ou alça de Henle, que fica entre o ramo descendente e o ramo ascendente. À medida que o sangue passa pelos rins, são removidas várias substâncias, sendo que algumas elas voltam para o sangue e as outras substâncias elas vão compor a urina. A regulação da função renal. O principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico do corpo humano é o hormônio ADH, o antidiurético, produzido no hipotálamo, estrutura integrante do encéfalo e armazenado na hipófise. O aldosterona é outro hormônio que participa do equilíbrio de água e de sais no corpo humano. É produzido pelas glândulas adrenais ou suprarrenais e atuam na porção inicial do túbulo distorcido distal. A coordenação e regulação são noções gerais. No sistema nervoso, a unidade morfológica e funcional é o neurônio ou célula nervosa.
que recebe e transmite com rapidez e eficiência o impulso nervoso, que determina a resposta imediata do órgão que recebe. Na coordenação e regulação, as unidades morfológicas do sistema endócrino são as glândulas, estruturas uni- e pluricelulares que lançam seus produtos ou secreções diretamente na corrente sanguínea. As secreções produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônios, os componentes atuantes do sistema endócrino. Os hormônios são mensageiros químicos que transportam pela corrente sanguínea e atuam inibindo ou estimulando os órgãos-alvos. O sistema nervoso central. Os órgãos do sistema nervoso central estão protegidos por estruturas esqueléticas, crânio, protegendo o encéfalo e a coluna vertebral ou REC, protegendo a medula espinhal, e por membranas denominadas meninges. O encéfalo é formado pelo telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielcéfalo. O telencéfalo, ou cérebro humano, está relacionado principalmente com a memória, a inteligência e o processamento da visão, da audição, do olfato e do paladar e da fonação. O diencéfalo possui 3 centros nervosos principais: o tálamo, que relaciona-se com as emoções inatas e é uma área de retransmissão de informações vinda do corpo para serem processadas no cérebro, ou vice-versa. O epitálamo é vaginação dorsal do tálamo que forma o órgão pineal, glândula endócrina que nos vertebrados primitivos era um fotorreceptor. O hipotálamo, região ventral do tálamo que controla a temperatura corporal, o balanço hídrico, o apetite e interfere nas atividades dos órgãos viscerais. O mesencéfalo controla os movimentos dos olhos, constituído um centro de reflexos visuais e auditivos, mas não é o centro da visão. O metencéfalo, ou cerebelo, é encarregado de coordenar funções motoras como a locomoção, o equilíbrio corporal, o tônus e o vigor muscular. Nos vertebrados que voam ou nadam, o cerebelo é bem desenvolvido. O mielcéfalo, ou bulbo, é considerado um centro vital, pois controla a respiração e funções relacionadas ao sistema digestório, além de determinar alterações nos batimentos cardíacos. Também exerce influência em certos atos reflexivos, como a deglutição, o vômito, a sucção e a tosse. O sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Os nervos cranianos partem do encéfalo e os nervos espinais partem da medula espinal. Os nervos cranianos podem ser sensitivos, apresentam apenas fibras nervosas transmissoras de mensagens dos órgãos para os centros nervosos, fibras sensitivas ou aferentes. Os motores apresentam apenas fibras nervosas que transmitem mensagem dos órgãos para os centros nervosos, fibras motoras ou eferentes. E os mistos possuem tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Se observarmos o simpático, ele libera noradrenalina e o parasimpático libera acetilcolina. Enquanto na simpática ela consegue dilatar a pupila, na parasimpática contrai a pupila. Enquanto na parasimpática ela contrai os brônquios,
ela acelera os batimentos cardíacos, ela relaxa os brônquios e na parasimpática ela reduz os batimentos cardíacos. Agora nós vamos ver um pouco do sistema sensorial. O sistema sensorial recebe estímulos que são transmitidos ao encéfalo, onde eles são interpretados e transformados em sensações. De acordo com os estímulos aos quais respondem, os receptores sensoriais são classificados em mecanorreceptores, responde a estímulos mecânicos, especialmente a pressão. Termorreceptores respondem à variação de temperatura. O quimiorreceptores transmitem informações relacionadas a substâncias químicas dissolvidas ao meio. Fotorreceptores, eles detectam a luz. Receptores de dor. Na pele humana, por exemplo, existem mecanorreceptores, termorreceptores e receptores de dor. Em conjunto, eles recebem todos os estímulos que proporcionam a sensação conhecida por tato. Os fotorreceptores localizam-se nos olhos. Aqui, a membrana externa é conhecida como a membrana conjuntiva. A córnea, ela atua como uma lente fixa. O aquoso entre a córnea e a lente, a falta desse líquido ou a deficiência na produção dele causa uma doença chamada glaucoma. E se não for tratada, ela causa cegueira. O sistema endócrino. O sistema endócrino é complexo, com grande número de glândulas endócrinas. Os hormônios produzidos por essa glândula influenciam praticamente todas as funções do organismo, interagindo com o sistema nervoso. O sistema nervoso pode fornecer ao endócrino informações sobre o meio externo, e o sistema endócrino pode regular a resposta do organismo a essas informações. Além de atuarem sobre os órgãos não endócrinos, alguns hormônios atuam sobre outras glândulas endócrinas, comandando a secreção de outros hormônios. Os hormônios que estimulam a secreção de outras glândulas endócrinas são denominados hormônios trópicos e são produzidos pela adenohipófise. E os hormônios trópicos são tireoideotrópico, atua sobre a glândula tireóide. Se nós observarmos na imagem, você vai ver perfeitamente. Adrenocorticotrópico, atua sobre o córtex das glândulas suprarrenais ou adrenais. O gonadotrópico atua sobre as gônadas masculinas, que são os testículos, e as gônadas femininas, os ovários. Existem órgãos que se sintetizam hormônios, atuando secundariamente como órgãos endócrinos. É o caso do coração, do estômago, do intestino delgado e os rins. Bom, gente, nós sabemos que existem muitos outros hormônios que atuam no nosso organismo para o seu bom funcionamento. Mas como o nosso tempo é determinado, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção e eu espero que eu tenha ajudado a tirar alguma dúvida. Muito obrigada.